Bem, com certeza que hoje foi mais um jogo de treino, um jogo importante para nós consolidarmos algumas ideias, para também dar um pouco de minutos àqueles que tinham jogado menos no jogo contra o River, para avaliarmos alguns dos jovens jogadores que têm trabalhado connosco. Essas foram as grandes ideias a desenvolver neste jogo. Com certeza que é importante ganhar, porque a vitória também motiva ainda mais, principalmente estes jovens jogadores. E agora no jogo de sábado temos o último jogo desta fase de preparação em Portugal, contra um adversário que também vai utilizar o jogo para crescer, porque ainda estamos no início da época. É um jogo de preparação, um jogo em que as duas equipas com certeza vão querer mostrar qualidade, mas acima de tudo vamos pensar em jogar de forma a crescer, a construir ideias, a construir uma mentalidade forte para o Benfica no seu campeonato e nós no nosso apresentar uma equipa competente. Boa noite. Hoje os gols foram do Wallace e do Lohan, dois jogadores que viveram situações um pouco diferentes, né? O Wallace com pouco espaço durante o ano, até entrou em alguns jogos, viveu um pouco altos e baixos ali, e o Lohan voltando de empréstimo. Quanto é importante esses dois jogadores conseguirem fazer o gol hoje, estarem também, né, ali no retorno do trabalho, e como é que tem sido o trabalho com os dois durante esse período? É importante que estes jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar as suas competências. Porventura, numa equipa como o Flamengo, às vezes não existe muito espaço para estarmos a lançar jogadores, porque a pressão é muito grande e mesmo hoje vocês viram, os nossos torcedores queriam era que jogasse o Pedro, queriam que jogasse o BH e queriam que jogasse todos os titulares. Por isso o Flamengo tem esta cultura, uma cultura muito forte e às vezes os jovens têm pouco espaço e é importante, foi importante para esses dois, foi importante para os outros. Era uma ideia que eu tinha, que era colocá-los todos a jogar. Não queria que ninguém viesse para este estágio e depois voltasse ao Brasil em branco. Esses dois jogaram, aproveitaram, fizeram os golos. Houve outros também que não fizeram os golos, mas mostraram também as suas competências, porque eu não mesuro qualidade só pelos golos realizados, também por as competências que desenvolveram ao longo da partida. E pronto, e cada um teve essa possibilidade, teve um espaço, mais ou menos tempo para mostrar as suas competências. Mister, boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News. Queria te ouvir sobre duas questões, né, de planejamento, uma voltada para o Léo Ortiz, que tem feito uma transição. Como é que você está imaginando a utilização do Léo, essa volta dele depois da lesão? E outra, a questão do Ayrton Lucas, né, que se sentiu no final, já tem alguma informação? Não sei se será um problema para o seu time no sábado contra o Benfica. Mister, obrigado. Em relação ao Ayrton, ainda não recebi nenhuma informação. Em relação ao Léo, também não tenho nenhuma informação de quando será o seu regresso. A única coisa que eu sei é que 45 dias de paragem, é preciso ter um trabalho de integração forte para voltar a competir. Porque eu às vezes, as pessoas às vezes não estão atentas, mas um jogador normal para 30 dias de férias e volta outra vez, uma semana de treinos, consegue competir. Quando é mais de um mês, precisa mais do que essa semana. E quando há jogadores que, como nós temos, que já há 3 meses que não jogam, vão precisar ainda de mais tempo de integração, porque no futebol não há milagres. No futebol não há milagres e essa é a minha preocupação de saber quando é que os jogadores estão disponíveis para trabalhar, porque ainda, quando vierem trabalhar, ainda têm uma fase de adaptação às cargas, ao treino, para seguir jogar. Mas enquanto não receber essa informação do meu departamento físico, não é? Que o meu departamento físico é que tem a ligação com o departamento médico, eu não sou eu diretamente, vou ter resposta para vocês. Olá, ela deixa ela aqui rapidinho. Se acha que uma vez que os jogadores que tiveram na Copa do Mundo foram eliminados, o Brasil tem grande
psicologicamente deve ter abanado um pouco os jogadores que tiveram na Copa do Mundo. Com certeza que cada vez mais no futebol o aspecto anímico e motivacional é fundamental, mas todos estes jogadores de alta performance durante a vida já viveram cenários de derrota, de frustração, de não conquista de objetivos, e todos nós já temos capacidades de dar a volta por cima, porque no futebol é preciso dar a volta por cima. Às vezes temos 2 dias somente para o próximo jogo, eles ainda vão ter 10 dias de férias para voltar a treinar, por isso eu acredito que eles virão disponíveis. A minha preocupação é mais física, porque temos jogadores que já não jogam também há muito tempo, foram à seleção e não jogaram, e temos outros que se lesionaram e que também não sei quando é que vão voltar. Por isso, com este grupo, nós temos muitos miúdos e temos alguns jogadores que jogam menos. Nesta primeira fase, talvez o Flamengo vai ter que aproveitar de toda a gente, mesmo aqueles que jogam menos, para nos jogos, principalmente agora no dia 22, quando começamos, conseguirmos ser competentes. Mister, boa noite. O que você tira de mais positivo no quesito tático em relação a variações, até pensando na sequência de jogos oficiais? Não, a gente desenvolve alguns conceitos estratégicos que já desenvolvemos na primeira fase com estes jogadores. Com certeza, quando temos metade somente dos atletas, eu fiz uma analogia há dias para o cozinhado, vamos fazer um cozinhado só com metade dos ingredientes, a outra metade não está lá, mas pronto, temos que fazer isso. Há um comer muito tradicional em Portugal, que é o cozido à portuguesa, que leva diversas carnes. Pronto, a gente não tem 2 ou 3 tipos de carne, vamos aproveitar as outras. Mister, durante toda essa semana, todas as suas conversas, e partindo da nossa parte também, sempre houve essa questão de mencionar-se o fato dos novos, dos mais novos, ganharem experiência, ganharem vantagem, ganharem tempo, vantagem no campo. E, naturalmente, sempre essas costas foram para o aspecto de que muitos seriam aproveitados e muitos talvez fossem até negociados em função do momento e de toda a situação. Você não imagina que essa situação pode ter criado alguma pressão sobre estes mais novos? E se surgiu, como eles reagiram, como você percebe a maturidade deles nesse momento? Com certeza que jogar no Flamengo já é uma pressão, e ser profissional de futebol é outra pressão. E nós, como educadores, não é? Como treinadores, temos que inserir a pressão na evolução deles, porque eles estão a jogar um desporto que é extremamente competitivo e eles têm que habituar-se a essa pressão, e sabem muito bem que no futebol de base a percentagem de jogadores que chegam à equipa principal são muito poucos, e eles têm que perceber que têm que fazer pela vida para que isso aconteça e que seja eles e não seja o vizinho do lado. Temos jogadores com certeza que vão jogar no futuro no Flamengo, temos outros que vão jogar noutras equipas e tem outros que vão ficar pelo caminho, mas isso é a lei da vida. A lei da vida no desporto de alta competição é assim que funciona. Gente, Samuel e Coluna do Flávio. Ontem nós estávamos no treino com você e você disse que já havia comentado com a diretoria sobre a necessidade de um reserva, de um meia de qualidade, né? Um meia e um ponta, você falou assim. Fala-se bastante tempo sobre a necessidade de um centroavante também para substituir o Pedro, até revezar com ele. Isso quer dizer que já está resolvido? Já tem alguém do elenco que você vê como esse possível substituto do Pedro? Ou ainda é uma carência a ser buscada? Não, se termos alternativas é sempre importante, não é? Mas a maior carência neste momento, eu já referi, é para os corredores, para a meia ofensiva, que é onde temos o nosso jogador, que é um jogador fantástico, que é o Arrascaeta, mas já não joga há 3 meses. Agora vamos procurar quanto tempo é necessário um jogador, cuidado dele, voltar outra vez ao seu nível.
Já sabemos que ele muitas vezes não é capaz de jogar os 90 minutos, necessita de ser gerido, por isso eu acho que era importante ter um jogador de qualidade também, para com o Arrasca termos ali soluções, e muitas vezes poderem jogar juntos também, mas perceber isso, não é? O Arrasca é um jogador fantástico, é um jogador com uma qualidade enorme, mas porventura às vezes não consegue, não é só este ano, já o ano passado já não conseguia dar 90 minutos, muitas vezes tem que ser gerido para mantê-lo fresco ao longo da época, e agora com este problema desta dupla lesão, foi uma dupla lesão, 3 meses sem jogar, e eu não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário para um jogador com estas características voltar outra vez ao seu normal. Na Europa paramos um mês, fazemos uma pré-temporada de 4 semanas para os jogadores normais. Um jogador que teve esta lesão, quando é que vai regressar e como é que vai regressar? E com certeza que ele é um jogador fundamental para nós, mas nós temos de ter soluções. Mister, vou voltar um pouquinho na questão da Guarda do 11. Sábado, nós temos um jogo contra o Benfica aqui em Portugal. O Flamengo tem uma certa tradição, principalmente no final da década de 70, início da década de 80, onde participava de muitos torneios de verão na Europa e que ganhava muito deles também, né? E, diferente dos outros amigáveis, dos outros 2 amigáveis que aconteceram nessa semana, a gente tem uma taça a ser disputada também. Eu queria saber de você se existe alguma motivação extra para esse amistoso, para esse amigável, se o fato da taça e do técnico ser português enfrentar o Benfica, a motivação é um pouquinho maior ou não? Ou é só mais um amigável como os outros foram? Em primeiro lugar, é assim, o jogo é um jogo amigável, um jogo de preparação entre 2 boas equipas com história. Com certeza que os 2 vão querer jogar bem e ter um bom resultado. Mas com certeza que não vamos arriscar situações que possam lesionar, por exemplo, os nossos jogadores para as competições que temos agora no fim do mês, porque já somos poucos. Por isso, o amigável pode não ser um jogo mais competitivo, com certeza, mas com certeza que não temos um risco de um jogo oficial. A gente quer do lado do Benfica, quer do nosso lado, não vamos correr esse risco. Em relação às motivações do treinador, o treinador está motivado e está feliz de vir aqui a Portugal, estar perto de algumas pessoas que criei relação ao longo dos anos, mas em relação aos jogos, para mim qualquer adversário estou sempre motivado, seja uma equipa pequena, seja uma equipa maior, seja portuguesa, seja estrangeira. Eu estou sempre motivado, porque eu ainda estou no futebol porque estou motivado. No dia que eu deixar a motivação, eu vou para casa fazer outra coisa qualquer. Leonardo, A última aí que a gente está com 2 jogadores aqui fora aguardando. Tá? Leonardo, Marco Fernandes, Antena 1. O que é que lhe parece a forte possibilidade de Jorge Jesus vir a ser o futuro selecionador nacional de Portugal? Com certeza que é uma opção, é um dos nomes importantes do futebol português. Como existem outros, o Jorge é um amigo meu e com certeza se isso acontecer fico feliz por ele e fico feliz pela seleção de voltar a ter um técnico português, porque eu fui crítico há uns anos atrás que um país como o nosso que desenvolve projetos de treinadores, tem treinadores em todos os países do mundo, alguns com uma carreira internacional boa, não tinham necessidade de fazer uma aposta num estrangeiro. Não estou a falar diretamente do Martínez, estou a falar num estrangeiro, esta cultura. Eu acho que se voltarmos outra vez ao treinador português é acertar os pontos, porque é isso que defendemos na formação dos treinadores, que é um processo que já começou há alguns anos atrás e que a gente deve dar sempre seguimento a isso. Já falou com o Jorge sobre este assunto? Estive com ele no Brasil, talvez há um mês atrás, falámos de algumas coisas, conversas privadas não vêm para cá neste momento. Tá? Obrigado a vocês, um abraço. Obrigado.